Olá, aqui estamos com a aula, com a matéria Seitas e Heresias. Nós falamos no primeiro estudo, estamos falando sobre as testemunhas de Jeová. E no primeiro estudo, na parte 1, nós falamos da parte histórica. Usamos a história das testemunhas de Jeová, classificando em 5 períodos, e intercalada com essa história, com esse assunto, nós falamos também das falsas profecias. Nós falamos ainda que rapidamente alguma coisa sobre a sua estrutura organizacional, sobre o corpo governante, e nós falamos também das suas publicações, inclusive as falsificações, algumas, que não foi possível falar tudo, da tradução do Novo Mundo, das Sagradas Escrituras, a Bíblia oficial da Sociedade Torre de Vigia. Então, esses assuntos falamos no primeiro estudo, e com isso ficou provado que a organização das Testemunhas de Jeová é uma organização de falso profeta e que, portanto, não merece crédito. Apresentamos fatos, mostramos na Bíblia e mostramos à luz da história das Testemunhas de Jeová e com base nas suas próprias publicações. Então, não resta dúvida alguma que realmente não merece crédito essa organização. Agora, estamos indo para a segunda parte. E nessa segunda parte vamos falar de teologia, isto é, doutrina. As doutrinas das Testemunhas de Jeová, ou seja, as crenças das Testemunhas de Jeová. E quando alguém pergunta em que crê as Testemunhas de Jeová, então a resposta mais simples é simplesmente afirmar que basta colocar um não diante de suas crenças, de nossas crenças que se constituem as doutrinas das Testemunhas de Jeová. Por exemplo, eles negam a Trindade. Colocou um não diante da Trindade, isso é a doutrina das Testemunhas de Jeová. Então eu tenho aqui uma lista de alguns pontos doutrinários, alguns pontos teológicos, não só aberrantes, mas heréticos, condenados pela palavra de Deus. Então, a doutrina abrangem, as suas doutrinas abrangem a negação da Trindade, negação da deidade absoluta de Cristo, negação da personalidade e também da deidade, isto é, da divindade do Espírito Santo, também da negação da sobrevivência da alma após a morte, também a doutrina da Testemunha de Jeová, negação do ponto de vista bíblico da redenção, negação da ressurreição corporal de Cristo. Para ele, Jesus não ressuscitou. Jeová clonou uma pessoa que Tomé pensou que era Jesus, mas que não era, que Jesus, ele diz que Jesus de Nazaré não existe. Negam a ressurreição corporal de Cristo, a negação também da salvação fora da sua organização, negação da salvação pela graça através da fé, negação da experiência do novo nascimento para todos os que creem em Cristo, porque elas afirmam que só quem faz parte dos 144 mil pode nascer de novo. Elas são da classe da grande multidão, uma classe inferior, e que, portanto, nenhuma testemunha de Jeová nasce de novo. É doutrina só para os 144 mil, segundo a organização, a Sociedade Torre de Vigia. Também a negação da punição eterna dos perdidos. Também a negação da volta visível e corporal de Cristo. São esses os pontos básicos. A negação, a doutrina da Testemunha de Jeová, como disse, é só colocar um não diante de nossas doutrinas, se constitui o credo doutrinário das Testemunhas de Jeová. Agora, elas também têm outras crenças inusitadas, até certo ponto exóticas. Por exemplo, dizem que ninguém pode compreender a Bíblia senão com a ajuda da Sociedade Torre de Vigia. Quer dizer, hoje a Bíblia não pode ser compreendida sem a organização. Elas creem nisso. E, aliás, nós falamos disso no primeiro estudo. Também proíbem a transfusão de sangue. A transfusão de sangue é proibida. Não podem prestar serviço militar, cantar o hino nacional e fazer o juramento à bandeira, se bem que essa questão do serviço militar já foi modificado depois que Milton Rentschel assumiu a presidência da organização, substituindo Frederic Franz. Pelo seu falecimento, ele já mudou muita coisa, já vimos isso também no primeiro estudo,
E uma dessas mudanças é o serviço militar alternativo. Agora não é mais proibido para uma testemunha de Jeová praticar o serviço militar alternativo, isto é, servir no hospital, servir em serviços burocráticos, serviços dessa ordem nas Forças Armadas. Então é uma mudança também recente, relativamente recente. Também os feriados e celebrações como Natal, Páscoa e aniversários são rejeitados como sendo de origem pagã. Também a atual volta dos judeus para a Palestina, segundo a organização, não é o cumprimento das profecias. Interessante essa parte porque elas creem em Testemunho de Jeová que as profecias com relação a Israel são direcionadas para a sua organização, para as Testemunhas de Jeová, para a Sociedade Torre de Vigia. Então, a organização não reconhece vínculo algum entre as profecias bíblicas e o atual Estado de Israel. Então, eles canalizaram essas profecias para a organização. Agora, quando a mensagem é dura, é uma mensagem de repreensão, aí não é mais para a organização, aí serve para os outros. É estranho. A gente vê que é uma coisa que não tem fundamento. Agora vamos, é claro que não é possível abordar, esmiuçar todos esses pontos doutrinários aqui. Então selecionamos o que achamos prioridade para a vida cristã, para a vida do crente. Então vamos primeiro com a doutrina de Deus. Nós temos aqui alguma coisa interessante que talvez você se surpreenda e talvez você até tenha dificuldade em acreditar que seja isso mesmo, mas eu tenho aqui algumas publicações das Testemunhas de Jeová, alguns livros que podem provar realmente o que estamos dizendo aqui. Primeiro ponto que queremos falar para você sobre a doutrina de Deus. O Deus das Testemunhas de Jeová, que eles chamam de Jeová, falam que é um Deus todo-poderoso. Isso eles falam, não, Jeová é Deus todo-poderoso. Aí para negar a divindade de Jesus, diz, não, Jesus é um Deus poderoso, não o todo-poderoso. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas o que nos chama a atenção é que para a Testemunha de Jeová, Jeová é um Deus todo-poderoso. Entretanto, as testemunhas de Jeová não acreditam que Deus seja onisciente e que Deus seja onipresente. Ora, se Ele é todo-poderoso, mas há restrição quanto à sua onisciência, quanto à sua presença, então Ele não é todo-poderoso. Então há uma contradição. Então veja, neste livro aqui, Raciocínios à Base das Escrituras, então na página, Raciocínios à Base das Escrituras, na página 116, aqui ele diz que Jeová não sabe todas as coisas, portanto Jeová não é onisciente. Veja só o que ele diz. Ele coloca aqui ilustração. Ele diz assim, uma pessoa que tem um rádio pode ouvir as notícias mundiais. Mas o fato de que pode ouvir certa estação não significa que realmente faça isto. Ela precisa primeiro ligar o rádio e daí selecionar a estação. Da mesma forma, Jeová tem a capacidade de predizer eventos, mas a Bíblia mostra que ele faz uso seletivo e com discrição dessa capacidade que tem, com a devida consideração pelo livre arbítrio com que dotou suas criaturas humanas. Então veja, o texto começa na página 116, termina na página 117. Então o que ele está dizendo? Que assim como você pode ter à sua disposição as notícias veiculadas por diversas estações de rádios, você não pode ouvir todas as notícias, ou seja, todas as estações ao mesmo tempo. Se você quiser saber o que está se passando na outra rádio, você precisa mudar de estação. Então, eles apresentam essa analogia, e falsa até, para comparar também Jeová com o homem, conosco. Então, veja, então ele está dizendo que Jeová também é assim, que ele não sabe tudo. Não sabe tudo. Então, eles chegam a dizer nesse livro que Jeová não sabia o resultado do sacrifício de Isaac.
Então pegam textos bíblicos antropomórficos, porque Deus, ele é infinito, ele está muito além da compreensão humana, e muitas vezes os escritores bíblicos usam linguagem chamada linguagem antropomórfica, isto é, linguagem divina à altura do homem, para que o homem possa entender. Então eles pegam uma passagem, por exemplo, como de Gênesis, capítulo 22, versículo 12, quando Deus, Jeová, falou para Abraão, disse, agora sei que temes a Deus. Então, olha aí, está vendo? Ele não sabia, ficou sabendo agora. Escuta, mas isso aí é uma linguagem antropomórfica, é muita pobreza analisar uma doutrina desprezando todo o contexto bíblico e se firmar simplesmente em passagens como essa. Aqui no versículo 20, capítulo 22, versículo 12, lemos o seguinte, então, versículo 12, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único. Então, Jeová não sabia, então, o resultado do sacrifício de Isaac. Não é estranho? Que Deus é esse que não sabe todas as coisas? E nós encontramos no profeta Isaías inúmeras passagens mostrando que Deus sabe tudo. Deus sabe o futuro no presente e Deus sabe o futuro. Deus está presente na eternidade. Agora dizer que Deus não é onisciente, porque o escritor aqui, Moisés, ao escrever Gênesis, escreveu essa expressão, agora sei. Isso é falta de conhecimento da palavra de Deus. Não somente isso, eles usam também Gênesis 18, 20 e 21, quando o texto diz o seguinte, descerei agora, 20, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então veja, ele pega isso aqui e fala que Deus, para saber o que se passava em Sodoma e Gomorra, ele tinha de descer para ver, pelo amor de Deus. Então ele não é todo poderoso, porque todo poderoso significa que não há limites para o seu poder. Então se eles admitem, se é testemunho de Jeová, se elas admitem que Jeová é Deus todo poderoso, e agora diz que ele não sabia nem o que se passava em Sodoma, é falta de entender as figuras de linguagem na Bíblia e a linguagem antropomórfica, como já falei. Então, vamos ver o que diz a Bíblia. Será que Deus, ele sabe todas as coisas? Daniel, no capítulo 2, versículos 20 e 22. Então veja aqui o que diz a palavra de Deus sobre Deus. Então temos que ver, não somente, vamos ler primeiro o Salmo 139, né? O Salmo 139 diz assim, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Então veja só, tudo conheces. Ainda, Daniel, capítulo 2, versículos 20 e 22, nós encontramos também a grandeza de Deus em conhecer todas as coisas. Daniel, capítulo 2, versículos 20 ao 22, lemos o seguinte, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conheces o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então veja, Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Agora, uma pessoa que crê num Deus que não pode prever nem o futuro, então isso aí não passa de um miserável. Não passa de um miserável, porque o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele sabe todas as coisas, porque ele é onisciente. Outro ponto, eles negam que Deus seja onipresente. Está aqui, quero mostrar no livro Estudo Perspicaz, no volume 1 está aqui,
página 690. Na página 690. Veja só o que ensina a Sociedade Torre de Vigia. Página 690, negando a onipresença de Deus. Quer dizer, para a organização, o Deus de Jeová é todo poderoso, porém não é onipresente. Olha aqui, está no livro Estudo Perspicaz das Escrituras, no volume 1, página 690, aqui no finalzinho da página, onde está escrito seus atributos. Então ele diz o seguinte: o verdadeiro Deus não é onipresente, porque se fala dele como tendo localização. Então, isso para nós os cristãos é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Falar que Deus não é onipresente. Então, vamos ao que diz a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Uma referência só já detona com a Torre de Vigia. O profeta Jeremias, capítulo 23, os versículos 23 e 24, nós lemos o seguinte. Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24, diz o seguinte: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Aqui está um exemplo da onipresença de Deus. Deus está em toda parte. Não existe no universo um lugar que alguém possa se esconder de Deus. Isto tem nome, isso se chama onisciência. Isso, ou seja, isso se chama onipresença, está presente em toda parte. Onisciência, conhece tudo, sabe tudo. Onipresença, está presente em toda parte. Então, o Deus da Bíblia é sim onisciente e é onipresente. Mas o Deus da Sociedade Torre de Vigia não é onisciente, não é onipresente, portanto, não pode ser o Deus da Bíblia, o mesmo Deus que nós professamos, que nós servimos. Muito bem. Outro ponto, com relação à doutrina da Trindade. Bom, se o Deus das Testemunhas de Jeová não é o Deus da Bíblia, logo ele não pode mesmo crer na Trindade. Aí tem até uma explicação. Muito bem. Dizem que a Trindade é uma doutrina pagã desenvolvida por Constantino. Isso ensinado no IV século, isso ensinado pela Testemunha de Jeová. Então, só que esse argumento é fácil de ser derrubado porque existem tantas doutrinas pagãs que existem similares na Bíblia. Isso não significa que os escritores bíblicos copiaram dos pagãos. É o contrário. Aí que está. É a chamada teologia natural. Teologia natural. Então, o fato de haver ensino similar da Bíblia no meio pagão não significa que seja uma doutrina pagã. Existe em todas as culturas pagãs uma história sobre o dilúvio. Agora vamos dizer que a Bíblia copiou, que a doutrina do dilúvio que nós encontramos na Bíblia é uma cópia do paganismo. Isso é um absurdo. Nós temos lido também na história que o Egito, houve uma época em que o Egito professou uma religião monoteísta. Aí que está. E, no entanto, não é correto dizer, nem tem fundamento nem bíblico, nem histórico, que Moisés copiou o monoteísmo do Egito. Então, Zoroastro, o fundador do zoroastrismo na Pérsia, na Síria, naquela região, também professava a vinda do Messias. Agora vamos dizer que a esperança messiânica na Bíblia, nos profetas, é uma cópia do paganismo? Não, é um absurdo. Então, são tentativas diabólicas para negar uma verdade bíblica com falsos argumentos e falsas analogias. Então, eles dizem, o nome Trindade não existe na Bíblia. Por isso, sim, mas não é porque não existe na Bíblia que não é verdade. Aí que está. Eu gosto muito de usar uma expressão que cabe bem aqui, do Meyer Pillman, no seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia.
ele usa uma expressão interessante. Ele diz assim: o planeta Júpiter já existia muito antes de receber esse nome. Podemos aplicar isso aqui também na doutrina da Trindade. Trindade é um nome técnico que surgiu já no segundo século, mas ela já existia antes mesmo de receber esse nome. Portanto, esse argumento de que não há o nome Trindade na Bíblia é muito fraco, porque na própria Torre de Vigia tem também nomes que não são bíblicos. Salão do Reino, da Testemunha de Jeová, você não acha na Bíblia também? Onde está escrito na Bíblia Salão do Reino, da Testemunha de Jeová? Não existe também. Onde está escrito na Bíblia Corpo Governante? Você não vai achar também. Onde está escrito na Bíblia Escola Teocrática? Também você não vai achar. Então, não é o fato de uma palavra não existir na Bíblia, ela não vem existir. Muito pelo contrário, a palavra onisciência também não existe na Bíblia. Existe sim títulos de textos bíblicos, mas dentro da Bíblia não. Então, esse argumento também não convence. E também dizem que é uma doutrina incompreensível. Interessante isso, né? Ele diz nesse livro aqui, Raciocínios à Base das Escrituras, que a eternidade de Jeová também é incompreensível. Ele cita até o Salmo 90, versículo 1, versículo 2, e fala que o fato de ser incompreensível não é razão para rejeitar. Agora diz aqui que a Trindade é incompreensível. Sim, ainda que se considere incompreensível, mas nem tudo que é incompreensível é errado. Nem tudo que é incompreensível deixa de ser bíblico. Então é um argumento também muito pobre, que só mesmo aceita os que preferem trevas à luz, simplesmente. Então esses argumentos não procedem. Agora, eu queria falar de um outro assunto importante, ainda sobre a Trindade. Esse material aqui, essa brochura de 32 páginas, intitulado Deve-se Crer na Trindade. Isso aqui é uma aberração da natureza, podemos assim dizer, em termos técnicos, veja só, de pesquisa. Em termos técnicos de pesquisa. Porque, em termos doutrinário, já não é mais uma aberração, já é uma heresia propriamente dita. Aqui nós temos uma coletânea de 135 citações feitas aqui. Então, aqui nessa brochura, eles fazem 135 citações de dicionários, enciclopédias, tratados teológicos, outras obras de um modo geral, periódicos. Então, o que eles fazem? Eles pegam versículos isolados e colocam, e dá até a entender que o autor daquele livro citado está também concordando com ele e também está negando a Trindade. Então, eles tiveram uma ousadia, para que você tenha uma ideia, de citar uma obra. Eu tenho aqui a página, está completa aqui, essa página, mas veja só, eles citam na página 6 dessa brochura, só um exemplo. Eu vou dar 2 exemplos apenas para as 135 citações aqui nessa brochura seguem o mesmo padrão. Vou apenas apresentar 2 exemplos como amostra. Olha aqui, na página. Antes disso, eu queria mostrar o seguinte. Eles colocaram aqui 3 divindades egípcias. Uma tríade, colocou aqui Amon-Ra, Ramsés II e Mut. Amon-Ra, Ramsés II e Mut. Essas 3 estátuas aqui são 3 divindades dentre as muitas divindades do Egito. Aí eles colocam as 3 divindades lado a lado e dizem, olha aí, ó, é pagã, uma doutrina pagã, uma crença pagã. Olha aí, 3, uma tríade. Agora só que tem uma coisa, Trindade é uma coisa e tríade é outra. Então veja que eles usam de má fé. Porque a Trindade nós vamos definir daqui a pouco. A Trindade não é isso aqui. Isso aqui são 3 deuses. E Trindade não significa 3 deuses. A começar por aí. Mas vamos à página 6, mostrar aqui um exemplo de falta de sinceridade. Eles citam aqui na página 6 um padre jesuíta chamado Edmund Fortman, num livro intitulado O Deus Trino. É um jesuíta, realmente, Edmund Fortman. Ele diz o seguinte:
Eu transcrevi aqui o texto sobre a Trindade no Antigo Testamento. Achei, diz assim: a doutrina da Santíssima Trindade não é ensinada no Velho Testamento. Ele colocou isso aqui. A doutrina da Trindade não é ensinada no Velho Testamento. Então, o que ele quer dizer com isso? Veja só, está citando um padre, portanto católico, e é uma religião que defende de maneira oficial a doutrina da Trindade. Então ele está dizendo: olha, vocês estão vendo um padre que consultou, que pesquisou, um estudioso, um erudito, está lá por conveniência, não tem como sair, não pode sair. Então, mas ele sabe que está errado, porque ele está dizendo aqui que a Trindade não aparece no Velho Testamento. E depois ele cita o mesmo padre dizendo que a Trindade não aparece no Novo Testamento. Mas não vai ser possível mostrar tudo isso aqui, mas eu quero só apresentar um exemplo. Dois exemplos, né? Um do padre Fótima e o outro aqui do Novo Dicionário da Bíblia, que é outra aberração também, que eles fazem com esse dicionário. Quer dizer, o dicionário diz uma coisa e ele cita outra, mas vamos ver aqui por parte. Então, veja só, o padre, ele acrescentou o seguinte: o fato de a palavra Trindade, ou de a doutrina da Trindade não ser conhecida no Velho Testamento, para nós não há nenhuma novidade, todos nós sabemos disso. Todos nós, por quê? Porque o Novo Testamento tornou explícito o que dantes estava implícito no Novo Testamento, no Velho Testamento. Então, aquilo que estava implícito no Antigo Testamento, o Novo Testamento tornou explícito com a manifestação do Filho de Deus, com a descida do Espírito Santo. Então, o que estava oculto foi revelado, mas ela existia. Agora, é claro que o hebreu da época do Antigo Testamento não conhecia mesmo essa doutrina. Por quê? Porque a revelação não tinha se completado ainda. Isso não nega a doutrina da Trindade em nada, não veio nenhum problema quanto a isso. Muito bem, mas eles citam essa passagem, fazem essa colocação, já com outra versão, com outra intenção, dizer que não é uma verdade bíblica. É isso que eles querem dizer. Mas, a parte desse assunto, vamos ao que mais nos interessa aqui, nessa citação do jesuíta. Então, ele, veja só, colocou essa citação aqui, que vou repetir: a doutrina da Santíssima Trindade não é ensinada no Velho Testamento. Só que o mesmo parágrafo acrescenta o seguinte: talvez se possa dizer que alguns desses escritos, isto é, o escrito do Velho Testamento, né, que alguns desses escritos sobre palavra, sabedoria e espírito realmente proviam um clima no qual a pluralidade dentro da deidade fosse concebível aos judeus. Então, veja, ele citou só a parte que interessa. Quer dizer, arrancando, isso se chama contexto, citação fora do contexto. Quer dizer, o que Fótima está dizendo? Que a palavra, que a Trindade, quer dizer, que a doutrina da Trindade não é ensinada no Velho Testamento, mas diz: talvez se possa dizer que alguns desses escritos, são os escritos do Velho Testamento, sobre palavra, sabedoria e espírito, realmente proviam um clima no qual a pluralidade dentro da deidade fosse concebível aos judeus. Por que ele não colocou isso? Por que ele não citou? Porque se ele citar isso aí, vai arrebentar com o argumento dele. Quer dizer, só isso aqui, por si só, já destruiria o argumento da torre de vigia. Então, isso aí eles escondem, pegam só uma parte. Esse é um exemplo. Você quer ver outro? Aqui está. Ele cita na página, aqui na mesma página, o novo dicionário, no dicionário de teologia, novo dicionário da Bíblia, é esse aqui. Sabe o que ele ensina? Ele cita um interessante, só uma parte desse dicionário. Eu vou até ler aqui no verbete Trindade. Eu não vou nem citar a página, porque esse dicionário existe em 3 volumes, em 2, então a paginação não vai ser tão fácil. Vamos usar na letra T, o verbete Trindade. Então, veja só, a torre de vigia, ela fez a citação, mas ela citou da seguinte forma. Diz assim: veja só o que ele diz: a palavra Trindade não pode ser encontrada na Bíblia. Aí colocou reticências, né? Não encontrou lugar formal na teologia da igreja, senão já no 4º século. Então, é isso que ele diz aqui,
Tá certo? Então, vou repetir. A palavra Trindade não pode ser encontrada na Bíblia. Aí colocou umas reticências, né? Deu um espaço. Aí depois continuou. Não encontrou lugar formal na teologia da igreja, senão já no quarto século. Agora, por que essa declaração interessa para o Testemunho de Jeová? Para que os seus leitores pensem que a doutrina da Trindade é uma doutrina de Constantino a partir do Concílio de Nicéia, a partir do quarto século. Para colocar na mente da Testemunho de Jeová, de seus leitores, essa ideia. Só que eles omitiram uma parte que diz assim, veja só, eu vou ler aqui o texto no próprio dicionário. Diz o seguinte, na palavra Trindade, está aqui. A palavra Trindade não pode ser encontrada na Bíblia. Aí aqui na citação, na brochura, ele colocou reticências. Agora eu vou preencher essa lacuna que eles não tiveram coragem e nem a honestidade também de fazer a citação completa. Olha a outra parte como diz. E embora tivesse sido empregada por Tertuliano, na última década do segundo século da nossa era, vírgula. Isso aí ele omitiu. Aí colocou, não encontrou lugar formal na teologia da igreja, senão já no quarto século. Então está aqui, tá certo? Para quem quiser ver. Então, citou, fez a citação do dicionário, abriu uma lacuna, um espaço, colocou a segunda parte da citação e omitiu. Por que ele omitiu essa segunda parte? Omitiu porque, se colocar, aí ele não pode dizer mais que é uma doutrina de Constantino e que é uma doutrina do quarto século, porque Tertuliano, no final do segundo século, ele diz aqui, portanto, entre o ano 190 e o ano 200 da era cristã, Tertuliano já usou essa expressão trinitas, que é trindade, em latim, trinitas. Então, como pode ser uma doutrina de Constantino do quarto século, se já era conhecida por Tertuliano? Por isso que ele omitiu, tirou do contexto. Então, como a brochura aqui não apresenta bibliografia, faz a citação, mas não diz a fonte, não diz o número da página, não diz a editora, não diz nada. Isso dificulta para a pessoa pesquisar, ainda mais Testemunho de Jeová, que é proibida de consultar outras obras, que ela não pode duvidar do corpo governante, ela se sente como uma Testemunho de Jeová, se sente um traidor se duvidar do corpo governante. Então, tem crise de consciência. Então, elas não vão consultar, porque eles acreditam no que eles colocam aqui. Mas aqui nós temos a lista, 135 citações, está aqui, ó, numerado, aqui tem a fonte. Tem o nome da obra, o autor, a editora, a edição, o ano e o número da página. São 135 citações. E todas elas são assim. Aqui nós temos apenas essas duas amostras, para que você saiba quem são as Testemunhas de Jeová, os membros do corpo governante. Não as Testemunhas de Jeová em si, porque elas são vítimas, são enganadas pela organização. Muito bem. Outro ponto que queremos falar sobre a Trindade, a definição da Trindade, né? A Trindade é a união de três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, sendo iguais, eternas e da mesma substância, sendo Deus cada uma dessas pessoas. Então nós temos aqui Mateus 28, 19, que diz, ide por todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então veja, em um só nome, no nome de Deus. Só que Deus existe eternamente, subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses. Um só Deus em três pessoas distintas, ou seja, autodefinições. Então, aqui temos a definição da doutrina da Trindade. Agora, veja, a Bíblia diz que o Pai é Deus. Filipenses 2:11 fala que todo joelho confessa que o Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, o Pai é Deus. Jesus é Deus? Sim. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós já estudamos, vimos no primeiro estudo, pelo menos duas referências bíblicas, três, além de João 1 e 1, mais duas, como Tito 2:13, e segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 1, que Jesus é chamado de nosso Deus e Salvador.
Então, a Bíblia está falando textualmente que Jesus é Deus. Não está dando uma ideia, uma vaga, não, impressão, não. Está falando textualmente que Jesus é Deus. Na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 20, diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então veja que Jesus é Deus. A Bíblia fala em outras inúmeras passagens bíblicas. Poderíamos citar Colossenses, por exemplo, 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude, não é uma parte, não é uma porcentagem da plenitude, não é um Deus de segunda categoria, não é um deusinho pregado pela testemunha de Jeová, não, é toda a plenitude da divindade. Então Jesus é Deus pleno e absoluto. E da mesma forma encontramos também o Espírito Santo. Nós estamos aqui, podemos ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, aí que está, capítulo 5, versículos 3 e 4, um exemplo. Inúmeros exemplos poderíamos citar, que fala que o Espírito Santo é Deus. Olha aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte, 3 e 4, né? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, para que retivesses parte da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Agora eu pergunto, Ananias mentiu para quem? Para o Espírito Santo ou para Deus? Porque no versículo 3, Pedro falou, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Aí no versículo seguinte fala, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então o texto está dizendo, a Bíblia está dizendo textualmente que o Espírito Santo é Deus. Ainda no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, versículos 2 e 3. 1, 2 e 3. Vamos ler também o versículo primeiro. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículos 1, 2 e 3. Diz assim, e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, o filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, ora, veja só, o Espírito do Senhor falou por mim. Aí depois ele disse o Deus de Israel. Então o texto está dizendo que o Espírito Santo é o Deus de Israel. Agora, negar essa divindade não é possível. Agora vem a pergunta. Bom, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Ah, então são 3 deuses. Não, veja só. Aí que está. É um só Deus em 3 pessoas, porque a Bíblia ensina que existe um só Deus e que Deus é um só. Deuteronômio 6 e 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus ratificou essa crença, que aliás é o credo judaico, confissão de fé judaica. O judeu religioso recita esse versículo 3 vezes ao dia. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Adonai porque ele não pronunciou o nome de Jeová, nem Yahvé. Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Jesus citou em Marcos, no capítulo 12, versículo 29, Jesus citou esse versículo como parte do primeiro e grande mandamento. Então, veja, mas essa doutrina, quando Jesus citou essa passagem em Marcos 12, 29, ele estava ratificando o monoteísmo judaico. Portanto, o cristianismo é uma religião monoteísta. Não somente Jesus pregou o monoteísmo, a crença em um só Deus, como os apóstolos também. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, mas para nós há um só Deus e Pai. Então, o monoteísmo é uma doutrina cristã. Então, como explicar essa situação? A Trindade. Aí é o tal negócio. Ou as testemunhas de Jeová admitem a Trindade, ou são politeístas. É essa a realidade. Porque a Bíblia diz que Jesus é Deus. Se eles não admitem a Trindade, então são politeístas. Uma pergunta que intriga muitas vezes as testemunhas de Jeová.
Você pergunta, Jesus Cristo é um Deus falso ou um Deus verdadeiro? Isso aí incomoda, viu? Incomoda, e como incomoda? Porque se ele disser não é um Deus verdadeiro, aí eles vão ter problema. Porque em João 17,3 fala, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ora, se eles admitem que Jesus Cristo é Deus verdadeiro, então eles não podem fazer uma declaração dessa, senão são obrigados a testemunho de Jeová a crer na Trindade. Agora, se disser não, é um Deus falso, aí você pergunta, então você é seguidor de um Deus falso, é? Então vai para lá com tua religião, eu não quero saber disso não. Então elas têm dificuldade em responder essa pergunta. Por quê? Porque sua doutrina não tem base bíblica, simplesmente isso. Muito bem, o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala de um Jesus, de um outro Jesus, não o Jesus dos evangelhos. Vamos ver. Na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e versículo 4, olha aqui. Capítulo 11, versículo 4, diz o seguinte, a palavra de Deus. Esse aqui é justamente o Jesus das seitas, inclusive o Jesus das testemunhas de Jeová. Diz assim, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, veja só, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então veja que o Jesus da testemunha de Jeová não é o Jesus da Bíblia. Por quê? Vamos por parte. O Jesus da Bíblia é Deus. Já citamos aqui inúmeras referências bíblicas. E não somente, interessante, não somente os textos que falam expressamente, textualmente, que Jesus é Deus, como também os atributos da divindade. A Bíblia diz que Jesus é eterno, a Bíblia diz que Jesus é onisciente, que Jesus é onipresente, que Jesus é o Criador do céu e da terra. Então, todos os atributos da divindade nós encontramos na pessoa de Jesus. É adorado, aí que está. Então, o que acontece? Testemunho de Jeová dizem que Jesus Cristo é igual a Satanás. Dá para engolir essa? Para mim, isso é um desrespeito, uma afronta. Isso é uma afronta. Aí você vai dizer, mas isso não é verdade. O pastor Ezequias está inventando, não. Está no livro, poderá viver para sempre no paraíso na terra. Não tenho aqui porque não é possível trazer todos os livros. Mas é fácil de adquirir. Um livro que saiu de circulação não faz muito tempo. Poderá viver para sempre no paraíso na terra. Na página 40, eles fazem essa declaração que Jesus é igual a Satanás. Mas a Bíblia diz que Jesus é igual ao Pai. Olha aí. É a palavra de Deus, é a palavra do corpo governante. Você fica com quem? Eu fico com a palavra de Deus. A Bíblia diz, está aqui no Evangelho de João, no capítulo 5. Capítulo 5 e os versículos... temos aqui 18, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18, e também capítulo 14, e versículo 9. Essas duas passagens bíblicas afirmam que Jesus é igual ao Pai. Ele não é igual a Satanás, não. Esse aí é o Jesus da testemunha de Jeová, não é o Jesus da Bíblia. Outra afronta também que eles levantam, que eles falam de Jesus. Eles dizem que Jesus é o anjo destruidor, o Abaddon de Apocalipse 9:11. Tem essa ainda. O Abaddon de Apocalipse 9:11, não, acho que é 9:16, né? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma conferida aqui. Aqui no texto está 9:11, mas acho que é 9:16. Eu posso conferir isso já. É o seguinte, é o 11 mesmo, 9:11. E tinham sobre si o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Então, visto no livro intitulado
revelação, seu grandioso clímax está próximo. Publicação da Sociedade Torre de Vigia. Neste livro aqui, Provas Documentais, Provas Documentais, temos a facsímile, a foto dessa página, onde eles afirmam que Jesus é o anjo destruidor, o Abaddon. E Jesus disse que o destruidor é o diabo. João capítulo 10, versículo 10. O diabo não vem senão para roubar, o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Portanto, o nosso Jesus não é isso que a testemunha de Jeová diz, não. Ele é o príncipe da vida. Aí que está. O destruidor é o diabo, isso sim. Então, é outra afronta também das testemunhas de Jeová contra o Senhor Jesus. Outra declaração também que eles falam é que o Jesus de Nazaré não existe. Diz: Jesus morreu, acabou. Aí Jeová clonou. É interessante o argumento que eles apresentam, né? Sabe o que eles dizem? Por que Maria Madalena não reconheceu Jesus no túmulo, naquela madrugada de domingo? Por quê? Olha aí, está vendo? Porque não era ele. Se fosse ele, ela teria reconhecido. É porque era outra pessoa que Jeová criou, parecido com ele. Por isso que ela não reconheceu. Ah, pelo amor de Deus, vem para mim com essa. Nem é necessário ser muito inteligente para ver a falácia desse argumento. Primeiro, mesmo que isso fosse verdade, então Jeová não teria poder para fazer um igual. Então ele não teve capacidade de fazer um igual. Bom, se bem que o Jeová dele mesmo, ele fala que não pode todas as coisas, não fala que não é onisciente nem onipresente, quem sabe não soubesse fazer uma clonagem, né? Muito bem. Mas, por que Maria não reconheceu? O versículo 1º do mesmo capítulo diz: porque ela estava escuro, de manhã cedo, ainda escuro, ela foi ao sepulcro, por isso que ela não reconheceu que o lugar estava escuro. Agora, usar isso como argumento para negar a doutrina vital, a coluna vertebral do cristianismo. O apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e permaneceis ainda nos vossos pecados. E nós somos considerados falsas testemunhas, porque pregamos que Jesus ressuscitou. Se na verdade ele não ressuscitou, então está tudo perdido, voltamos a estaca zero. É isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 17. Então, eles negam a ressurreição corporal de Jesus. Outra coisa também, eles dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Eles dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Interessante que no final do século passado, eu tenho aqui, está no livro Provas Documentais, um ponto interessante. Lá na revista Watchtower, de 1879, no ano da primeira edição dessa revista, afirma que Jesus não é Miguel. E sabe qual é a razão apresentada na Watchtower, na Sentinela, para justificar isso? É que Jesus é adorado e Miguel não pode ser adorado porque Miguel é anjo. Aí, na virada do século, no livro que nós mostramos no primeiro estudo, O Mistério Consumado, The Finished Mystery, na página, se não me falha a memória, 188, lá ele afirma que Miguel é o Papa de Roma. Agora afirmam que Miguel é Jesus. Agora, no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na página 32, parágrafo 19, lá diz assim: não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Ou uma ou outra é verdadeira, mas não ambas. Crer sinceramente numa coisa e praticá-la não a torna verdade se realmente não for verdadeira. Então veja que não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Aí você pergunta para a testemunha de Jeová: qual é a verdade que vocês pregavam? A do final do século passado? Que Jesus não é Miguel? A do início do século? Miguel é o Papa de Roma? Ou a atual? Então é um problema. Um problema. Isso não é luz progressiva, não. Isso não é luz progressiva, não. Isso é realmente erro doutrinário. Então, eles dizem que Jesus é Miguel. E a Bíblia diz que Jesus é Criador e Miguel é criatura. Que Jesus é adorado pelos anjos. Nós já vimos isso no estudo, no primeiro estudo, quando falamos de Hebreus 1:6, que até os anjos de Deus o adoram. Então, Miguel é anjo. Então, Miguel adora Jesus, aí que está aí. Miguel não é adorado. E não somente isso, Hebreus, que veio Hebreus 5. Hebreus 5,
É interessante essa passagem aqui. Hebreus, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte, 1, versículo 5. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Olha aí. Então, a nenhum dos anjos, o pai falou, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas falou de Jesus. Então, se Miguel é anjo, arcanjo quer dizer chefe, líder dos anjos. Arc quer dizer chefe, líder. Traduzir a palavra arcebispo, arc quer dizer quem tem liderança. Arcanjo, líder dos anjos. Miguel é um líder dos anjos, mas nem por isso deixa de ser anjo. E a nenhum dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Logo, Miguel não pode ser Jesus, porque Miguel é criatura e Jesus é criador. Anjo não pode ser adorado e Jesus foi adorado. E muitos argumentos nós temos para provar que Jesus não é Miguel. Muito bem, e muitos assuntos, muitos pontos teríamos a falar ainda sobre a divindade de Jesus. Nós vamos passar agora para a doutrina do Espírito Santo, porque a nossa luta é contra o tempo. Com relação ao Espírito Santo, interessante que eles têm dois argumentos, eles apresentam, aquilo que eu falei, eles pegam os argumentos dos raciocínios e saem papagaiando por aí, quer dizer, são eco e reflexão da Torre de Vigia. São ecos e reflexões da Torre de Vigia, quer dizer, eles não pensam por si próprios. Então, os argumentos deles são decorebas, extraídos desses e de outros livros e de outras publicações da organização. Então, o argumento é o seguinte: se o Espírito Santo é uma pessoa, como pode alguém ser cheio de uma pessoa? Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Então, a pergunta deles é essa: como pode uma pessoa ser cheia de outra? Aí quem não conhece a Bíblia e não está preparado, realmente, puxa, que argumento, hein? Ele realmente sabe que o corpo governante tem razão? Uma pessoa pode até pensar dessa maneira. Mas aí você pergunta para a testemunha de Jeová, escuta, Satanás é uma pessoa? Ela vai dizer que é. E a Bíblia diz realmente que é. Mas só que ela diz que é uma pessoa, não porque está na Bíblia, mas porque está no livro, poderá viver para sempre no paraíso na terra. Se não for na página 16, é na página 18, não me recordo bem agora, mas é numa dessas páginas, lá diz que Satanás é uma pessoa. Por isso que as testemunhas de Jeová creem que Satanás é uma pessoa. Aí você manda ela ler na própria tradução do Novo Mundo, está aqui. Na própria tradução do Novo Mundo, olha aqui. Lucas capítulo 22, versículo 3. É bom você, quando eu trato com as testemunhas de Jeová, só uso a tradução do Novo Mundo, porque ela não crê nas outras Bíblias. Então, não adianta eu conversar com a testemunha de Jeová com a minha Bíblia, com a minha versão, que ela não acredita. Então, embora é uma tradução falsa, cheia de interpolações, textos mutilados, mas, mesmo assim, é possível mostrar os erros das testemunhas de Jeová na própria tradução do Novo Mundo. Um exemplo disso, por exemplo, João, capítulo 21, versículo 25, lá diz que Tomé falou assim, veja só, Tomé, que não estava na reunião em que Jesus apareceu na sua ressurreição, e os discípulos disseram para Tomé, olha, Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele esteve conosco, e Tomé não acreditou. Então, no capítulo 21, versículo 25, Tomé disse o seguinte, capítulo 21, não, estou lendo Atos, né? Aí não dá, 21 de João, versículo 25, diz assim, 21, capítulo 20, e o versículo 21, ele diz assim, a menos que eu veja nas suas mãos o sinal dos pregos, e ponha o meu dedo no sinal dos pregos, então veja, nas suas mãos o sinal dos pregos. Agora você pega um livro como esse aqui, Conhecimento que conduz à vida eterna. Você vê a figura de Jesus aqui, ele está pendurado, não é numa cruz, é numa estaca, está aqui, numa estaca. Você pode observar que em cima da mão tem um cravo, Mas também disse aqui, olha, o sinal dos pregos, então mais de um. Então não pode estar assim, como está apresentando aqui esta gravura.
Então, como é a tradução do Novo Mundo, isso abala o testemunho de Jeová. Por isso que eu trabalho com a tradução do Novo Mundo, porque é possível, mesmo com o texto deles, você derrotar o testemunho de Jeová. Então, você manda ler Lucas, capítulo 22, e versículo 3. E lá, o texto sagrado diz o seguinte, na própria tradução do Novo Mundo, interessante, diz assim, mas Satanás entrou em Judas. Aí você, espera um pouco. O texto está dizendo que Satanás entrou em Judas Iscariotes. Aí você que vai fazer a pergunta, como pode uma pessoa entrar em outra? Aí você faz igualzinho a ele, devolve a pergunta, como pode uma pessoa entrar em outra? Você não crê na personalidade do Espírito Santo porque acha que uma pessoa não pode entrar em outra. Mas crê que Satanás é uma pessoa e também crê que Satanás entrou em Judas Iscariotes. Como você me explica isso? Outro exemplo, com relação ao Espírito Santo. Como uma pessoa pode ser derramada? Então o Espírito Santo não pode ser uma pessoa porque ele foi derramado. Mas aí você, tá bom, então leia aqui na própria tradução do Novo Mundo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 6, pois já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo devido para o meu livramento é iminente. Aí você pergunta, escuta, Paulo é uma pessoa? Como que ele pode ser derramado? Aí ela vai dizer, mas isso é figura de linguagem. Que é a figura de linguagem, mas para o Espírito Santo isso não serve? Quer dizer, vale para, nesse caso aqui, mas para o Espírito Santo não pode ser figura de linguagem? Então veja que são argumentos falaciosos, aí que está. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa e é Deus. Então nós vamos encerrar por aqui. Nós teríamos também muitos outros pontos para tratar, mas como disse, tratamos de assuntos mais relevantes, de maior prioridade, porque não é possível falar todos esses pontos. Mas tratamos da doutrina de Deus, isso é importante. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém?